Amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O mês de outubro continua prosseguindo com os seus temas, suas reflexões e suas comemorações. Tivemos a oportunidade, nesse dia 12 último, de celebrar no Brasil a grande festa de Nossa Senhora Aparecida, depois de uma novena bastante concorrida, não só em Aparecida, mas em todas as paróquias do Brasil, de poder pedir a intercessão de Maria pelo nosso país, nossas pessoas, nossas famílias. E nesse pequeno sinal de Aparecida, a imagem quebrada no fundo de um rio, representar justamente toda a situação dos excluídos, dos quebrados, divididos, e ver que justamente Maria nos conduz a Cristo, que nos leva cada vez mais a estarmos unidos, trabalhando pelas pessoas que mais necessitam cada vez mais. Dentro dessa nossa caminhada, trabalhando pelos mais necessitados e esquecidos, nesse final de semana nós temos o grande momento da celebração da canonização de vários beatos, entre os quais a Beata Dulce dos Pobres. Nós bendizemos a Deus pela vida, pela missão dessa Beata Dulce dos Pobres, que em Salvador, na Bahia, servia aos necessitados, aos pobres, e ali, hoje, a sua obra continua de diversas formas, mas o coração aberto à preocupação com os mais necessitados, traz consigo tantos machucados pela própria vida e que realmente procurou fazer o bem. São consequências da vida cristã. Como agora estamos tendo o sínodo da Amazônia, que continua em Roma também, que quanto mais nós pregamos o Evangelho e quanto mais buscamos anunciar Jesus Cristo, mais temos responsabilidades com a situação onde nós estamos, onde nós vivemos. Como Santa Dulce dos Pobres, canonizada esse final de semana, também vivendo o Evangelho, a preocupação com os pobres, com os doentes, com os marginalizados, com os que jaziam doentes pelas ruas de Salvador. Sua obra hoje se difunde pelo Brasil e pelo mundo inteiro, mas demonstra as consequências da vida cristã. Portanto, nós bendizemos e louvamos a Deus. Iremos também celebrar, no final do mês, um grande momento em Salvador, de acolhimento desse grande dom do Senhor, no último domingo desse mês, mostrando bem essa alegria. Vemos como os passos vão sendo dados, caríssimos irmãos e irmãs, dentro da nossa missionariedade. E o trabalho missionário, além de anunciar o Evangelho explicitamente, além de proclamar Jesus Cristo como Senhor, é também o testemunho da vida. E os santos e santas justamente fazem com que o seu testemunho possa convergir para Jesus Cristo, por quem viveram e a quem eles anunciaram e anunciam também ainda hoje pela vida que levaram, pela doação da própria existência, pela disponibilidade de servir ao Senhor. Também, nesses dias, aqui no Rio de Janeiro, nós teremos o 6º Seminário de Comunicação. Há 6 anos já que a nossa arquidiocese tem um serviço a todo o Brasil para a comunicação institucional e, nesse ano, com o tema O Desafio do Século XXI, Pessoas e Habilidades, Cultura da Instituição e Boas Estratégias. Vai do dia 15, dia 18 desse mês, nessa semana que estamos iniciando. As pessoas receberam já o convite, deram inscrições, e nós agradecemos a Deus de poder servir também nesse tempo em que, além de firmar na doutrina, como nós temos o curso para os bispos e nas pastorais, também de poder ver como nós podemos ser comunicação e utilizar as técnicas e as estratégias da comunicação institucional num mundo tão complexo como o de hoje. Então, são passos importantes, meus irmãos e irmãs, que nós, nesse mês de outubro, mês das missões e mês missionário extraordinário, para que todo batizado sinta enviado à igreja em missão pelo mundo, nós possamos continuar nossa missão, seja comunicando, seja testemunhando com a própria vida, como é o caso dos santos e santas, seja cada vez mais também, meus irmãos e irmãs, vendo essas realidades muito concretas
do solo onde nós pisamos e que nós somos chamados a testemunhar Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesse final de semana, nós estamos vivendo o 28º domingo do tempo comum e nos fala de uma situação de doença, mas que tem o seu significado também de uma vida que necessita ser transformada. Nós sabemos que, por exemplo, nós celebramos no último dia 4 desse mês de outubro, dia de São Francisco de Assis. A sua conversão foram várias etapas, sentido da própria vida, vendo as necessidades, mudança de vida, mas foi o contato com o leproso, que ainda na sua época era bastante excluído, separado, para não contagiar os outros, que o levou também a essa mudança de vida. E hoje, na liturgia desse domingo, tanto a leitura primeira como no Evangelho, fala dessa situação. Mas nós sabemos, meus irmãos e irmãs, a situação de uma doença, que hoje é bastante já tratada, e ao mesmo tempo nós sabemos que hoje tem toda uma outra conotação diferenciada, que não é como no passado, que excluíam as pessoas, mas que representa um pouco uma situação que muitas vezes não é apenas uma questão de doença, mas uma situação moral, social, física, em que muitas pessoas são excluídas de diversas formas. Não experimentam justamente essa presença de acolhimento da igreja, do povo de Deus e da sociedade. Nós vemos que na leitura do Evangelho aparece com muita clareza que enquanto Jesus estava passando por um povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância, não era permitido se aproximar, e gritaram: Jesus tem compaixão de nós. Esse texto, Jesus tem compaixão de nós, serviu para a igreja antiga colocar na boca de todos aqueles que queriam ser penitentes, que sentiam a lepra do pecado, que deforma a nossa vida espiritual, deforma a nossa filiação divina, para que o Senhor tivesse compaixão de nós. Senhor, tem piedade de mim, que eu sou pecador. Ou seja, essa experiência que, tanto nesse texto como também em outros textos da Bíblia, levou-me a essa súplica, essa ejaculatória repetida muitas vezes. Senhor, tem compaixão de mim, que eu sou pecador. E no Evangelho fala que, ao ver isso, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Claro, por quê? Porque justamente fala no Antigo Testamento que quando alguém tinha essa doença e era curado, deveria apresentar-se aos sacerdotes para poder retornar à comunidade, retornar ao povoado, não deixar de estar fora, separado, para retornar assim à comunidade e conviver uns com os outros. Jesus, ao pedir que eles fossem mostrar aos sacerdotes, já estava dizendo justamente: vocês estão curados. E de lá se mostrar aos sacerdotes para voltar de novo ao convívio da comunidade. E enquanto assim o foram, acreditaram nisso, ficaram curados. Aqui fala no Evangelho que um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. E Jesus perguntou: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Não é? E aí completou a questão da cura. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Nós vemos que sempre Jesus está colocando em xeque a situação do povo de Israel, que vê tantos sinais, experimenta tanta graça, mas não é capaz de agradecer. Onde estão os outros 9 que foram curados? Só voltou esse samaritano, esse que é de fora da comunidade. Portanto, meus irmãos e irmãs, parece a palavra do Senhor mostrando essa necessidade de experimentarmos em nossa vida, também além da cura, o agradecimento, reconhecer a ação de Deus em nossa vida, em nossa história. Porque, além disso, além da experiência dos dons que nos concede, nós vemos também que Ele nos faz ser salvos, nos leva à salvação. A palavra do Senhor do Evangelho nos faz pensar sobre essa necessidade que nós temos também de experimentar essa cura interior, essa renovação da nossa vida, da nossa fisionomia cristã,
e, ao mesmo tempo, sermos agradecidos ao dom do Senhor. Na leitura primeira, livro dos Reis, aparece Naamã, o sírio, que foi diante do rei de Israel para também ser curado da lepra. E o rei falou: mas o que eu posso fazer? Não, por acaso, que é uma guerra comigo, não sei eu que curo. O profeta, então, que ele foi consultar, nem sequer chegou perto dele, mas vai e mergulha no Rio Jordão 7 vezes. Ele ficou meio revoltado, falou: nem me viu, e vou mergulhar no Rio Jordão, se por acaso nem minha terra não tenha rios melhores, não é? Em todo caso, disse: mas olha, tivesse pedido uma coisa mais difícil, se faria, porque não pode ir lá mergulhar 7 vezes no Jordão. E assim foi, né? E ao mergulhar no Rio Jordão, sua carne tornou semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado, né? E em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. E ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Por favor, aceita um presente de mim, teu servo. Não é? E pela vida do Senhor, a quem sirvo, disse o profeta, nada aceitarei. Não é? Mas permite que teu servo leve daqui à terra, que 2 jumentos possam carregar, pois teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Portanto, Naamã, o sírio, experimenta a cura, uma coisa bastante simples, e se convence que não há outro Deus fora do Deus de Israel. Nesse sentido, caríssimos amigos e irmãos, nós vemos que as coisas que o Senhor nos pede para uma nova vida são simples, são coisas simples, como Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão. Mas, ao mesmo tempo, a gratidão, a alegria de poder experimentar a cura e o perdão, reconciliação, a renovação da própria vida, deve ser de tal maneira que nós possamos agradecer, e o agradecimento aparece na leitura do livro dos Reis, de não ter outro Senhor à nossa frente, a não ser o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixamos de maneira nenhuma o caminho para glorificar e bendizer o Senhor, nosso Deus. E assim que Paulo viveu durante toda a sua vida. Na carta de Paulo a Timóteo, ele fala disso para Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele, eu estou sofrendo até as algemas. São Paulo está preso, como se eu fosse um malfeitor. Sempre faz isso com os cristãos, não é? Tentam calar a sua voz e fazem com que eles sejam presos como malfeitores. Isso desde o começo foi assim e ainda hoje é assim, tentando calar a igreja, não é? Mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Portanto, meus irmãos e irmãs, essa experiência de sermos curados, sermos perdoados, sermos agradecidos e buscarmos o único Senhor, que nós possamos continuar proclamando, mesmo que ao nosso redor nos algemem, nos prendam, nos façam desacreditados cada vez mais. Isso faz parte da tática do maligno, de desacreditar os cristãos para que não se escute a palavra de Deus e não se anuncie a vida e a salvação, né? Por isso merece fé esta palavra, diz aqui a carta de Paulo a Timóteo, no texto desse domingo. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Portanto, uma palavra que nos ilumina e que nesse mês de outubro, mês das missões, nos impulsiona para sermos ainda mais batizados e enviados como missionários à igreja presente no mundo, para vermos nosso caminho de santidade como exemplo de Santa Dulce dos Pobres, canonizado nesse final de semana. Que nós saibamos comunicar essa boa notícia a todos. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.